Olá, nesse vídeo explicativo abordaremos um assunto sobre os índios tupinambás. Falaremos sobre sua história, modo de vida, cultura, preconceitos, suas demarcações de terra e outras curiosidades. Quem são os tupinambás e qual a sua história? Bem, os tupinambás são povos indígenas que habitaram a região costeira do Brasil e hoje em dia são conhecidos como tupinambás de Olivença. Antes da chegada dos colonizadores portugueses, era povoado por diversas tribos indígenas. Uma dessas tribos era o dos tupinambás, responsável por ocupar uma parte territorial bastante extensa na costa brasileira. Para se ter uma ideia, os índios tupinambás ocupavam uma área que ia do litoral norte paulistano e atravessava os estados do Maranhão e Pará até chegar no rio Amazonas. Por muito tempo, estudiosos acreditaram que a existência dos tupinambás já não era mais possível. Entretanto, um grupo de índios que vive em Ilhéus e na Bahia foi considerado pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, como sendo parte dos tupinambás. Assim receberam a denominação de índios tupinambás de Olivença. Em síntese, os tupinambás de Olivença ainda preservam as características dos antepassados. Entre elas estão o cultivo de alimentos e a pesca, além dos costumes convencionais. O grupo dos primeiros tupis também praticavam a antropofagia, conhecida como o canibalismo. Como viviam os tupis ou tupinambás? Os tupinambás moravam em malocas. Cada grupo local ou tribo tupinambá se compunham de cerca de 6 a 8 malocas. A população dessas tribos girava em torno de 200 indivíduos, mas podia atingir até 600. Viviam da caça, coleta, pesca, além de praticarem a agricultura, sobretudo de tubérculos, como a mandioca e a horticultura. A divisão de trabalho era por sexo, cabendo aos homens as primeiras atividades e às mulheres o trabalho agrícola, exceto a abertura das clareiras para plantar, feita à base da queimada, tarefa essencialmente masculina. O plantio e a colheita, o preparo das comidas e o artesanato, como as confecções de vasos de argila, redes e entre outros. Eram trabalhos femininos. Instrumentos de guerra, arcos e flechas, maças, lanças eram feitos pelos homens. Os artefatos de guerra ou de trabalho eram de madeira e pedra, e desta última eram inclusive os machados, como que cortavam madeira para vários fins. Eles sofrem preconceito e suas demarcações eram cumpridas. Desde a colonização do Brasil, os povos indígenas vêm sendo desrespeitados quanto à sua cultura e seus direitos. Em 1500, estima-se que havia entre 2 e 4 milhões de índios no país. Hoje são cerca de 900 mil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, equivalente a menos de 0,5% da população brasileira. Houve e há uma contínua imposição cultural na forma de se alimentar e de se vestir na religião. Hoje, os direitos às terras são constantemente negociados a partir de uma dinâmica econômica que tende a privilegiar os donos de terras e de negócios. No sul da Bahia, os tupinambás de Olivença aguardam há mais de 10 anos a revolução. No sul da Bahia, os tupinambás de Olivença aguardam há mais de 10 anos a resolução do processo de demarcação de suas terras. O que os tupinambás comiam? Viviam de caça, coleta, pesca, além de praticarem a agricultura, sobretudo de tubérculos, como a mandioca e a horticultura. Como é a culinária dos tupinambás? Os tupinambás de Olivença produzem uma enorme variedade de alimentos, a partir de vários tipos de mandioca,
Destacam-se a importância da produção de farinha de mandioca, do beiju e da jiroba, que é uma bebida fermentada para a vida social e também para a subsistência do Tupinambá. Era o casamento. Bom, entre os tupis, o matrimônio avuncular de um materno com sobrinha ou entre primos cruzados era o mais desejado. Mas para casar, o jovem devia passar por certos testes, o principal dele consistindo em fazer um cativo de guerra para o sacrifício. Sua religião predominante. Como vários povos cuja base econômica era a caça e a recoleção, o seu sistema de crença assentava na existência de espíritos e nos heróis que ensinaram as artes essenciais à vida em sociedade. Vou falar sobre as curiosidades da tribo Tupinambá. O nome é dado pelo cronista do século XVI e XVII a diversos grupos de indígenas de língua tupi que viviam no litoral do Rio de Janeiro, da Bahia, do Pará e também do Maranhão, né? De início, as relações dos Tupinambá com os portugueses foram amistosas em 1531, porém, descontentes com o tratamento recebido, os indígenas tentaram enfrentar o colonizador em uma guerra, né? Desastrosa. Foram expulsos de seus territórios, né? Eles ficaram sem para onde ir. E seu último local de resistência foi em Cabo Frio, né? Que foi vindo em 1574, com um número incalculável de índios mortos a cerca de 10 mil prisioneiros. Agora vou mostrar um mini vídeo de um depoimento de um índio Tupinambá. Nossos bisavós cresceram aqui, morreram aqui, foram enterrados aqui, meu avô também, meu pai, eu tô aqui, então a relação de amor muito grande, é uma terra que só gera vida, né? Nós estamos fazendo uma audiência. José! E aí, seu lindo? Cresci aqui correndo na mata, pegando um macaquinho comendo assado, indo pros ribeirão aqui, pros córregos pegar gajé, lambari pra comer. E nós, povo Tupinambá, da aldeia Cerro Padeiro, os caciques são escolhidos tradicionalmente pela cultura. Então, quando morre um cacique aqui, para até colocar outro, pode demorar gerações, pode não nascer um outro que os encantados autorizem, e o povo pode ficar sem líderes, né? Mas me indicaram e eu tô vivo, apesar que muito tentam me matar para ver se elimina dentro da Cerro Padeiro, mas a gente tá vivo, assumir e aí nós toca a luta. A gente tem 217 famílias que nunca saiu daqui do pé da serra, vive aqui. Toda a sua vida, todas as suas gerações. A gente é um clã do povo Tupinambá que tem 5 troncos que formam esse clã. E cada um habita em uma posição da aldeia. Então todo mundo gera uma corrente forte em torno da aldeia. A ordem dos encantados é clara. A gente tem que se juntar, se unir, garantir e evitar qualquer morte de ambos os lados. E nessa área foi reestudada, foi publicada a demarcação pela FUNAI, a contestação feita pelos fazendeiros foi vencida também, e agora nós parou no dilema que há mais de 3 anos a portaria declaratória está na mão do ministro e o ministro não publica. Isso tem gerado uma violência muito grande, contínua, mas a gente, Tupinambá, sempre sofreu essa violência por parte do governo. Você pode olhar que Tupinambá não tem terra demarcada em nenhuma parte do país. E eles estavam devastando demais. Quando eles não devastavam, não oferecia tanto risco. Mas depois que eles começaram a desmatar muito, aí começou a oferecer risco muito real à cultura da gente. Então a gente precisava fazer frente. Nós retomamos quase que a totalidade do território. Serra do Padeiro nós retomamos já a aldeia. Serra do Padeiro nós retomamos praticamente 90% da terra. Só não retomamos aqueles que os encantados orientou que eram pequenos, que não podia ser, que é para a FUNAI remanejar junto com o INCRA para outro lugar. Por que o ministro está demorando tanto? Rapaz, ele mesmo tem confessado que são as forças políticas que mandam na região que o impede de fazer isso.
Aí me leva. Então essa força política vale mais do que a vida, né? Levanta essa aldeia, levanta. A aldeia Tupinambá. Vamos trabalhar, oi, vamos trabalhar. Com a força de Deus, oi, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, oi, vamos trabalhar. Com a força de Deus, oi. I'ma go get everything Mother Earth transcends.